A partir daí, a vida dele, o momento em que ele fez aqui, foi um momento absolutamente dramático da vida dele. Ele tinha escapado sozinho, eles morreram todos sufocados, lá no momento dele. E despedida do marinheiro, a valorização que ele dá à marinha, e que ele manteve até o final da vida. Ele foi visto já quase no final da vida, num barquinho ao lado do Minas Gerais, que foi o cruzador, eles entraram lá, assim, praticamente se despedindo do Minas Gerais. O Minas Gerais foi desativado. Um amor, uma marinha extraordinária. Então fui tirando essas coisas disso aí, o que é, de novo, utilizando aí um instrumental realmente antropólogo, mas que me deu um prazer enorme de escrever. Já falei um pouco sobre cidadania no Brasil, que é curiosamente um livro usado muito na faculdade de Direito, na graduação, que era realmente na época na faculdade de Direito, na graduação, e que hoje tem gente que se interessa por isso. Quando eu falei a respeito de ler, desculpe por mencionar isso, mas, por exemplo, formação da droga assim, especializada, já deve estar mais ou menos quase 90 mil. Não compara com o Laurentino, mas para um livro de ciências sociais, como é de jornalista, etc., não é mal, né? Não é mal de tiragem, né? E realmente a aceitação é para isso. Assim como a biografia de Pedro II, mas que também, né, quem correu o olho vai ver, tem todo um esquema interpretativo. Interpretativo, inclusive, do sistema político. Está tudo embutido na história do Pedro II. Tá? Como a biografia não tem que entrar na vida da pessoa, tem que entrar com dados pessoais, com diários, essa coisa toda. Mas, né, de novo, tem aí uma mistura com, aí nesse caso, com ciência política, que também eu creio que, para mim, sem ela, o livro perderia muito interesse. E que, depois disso, algumas coisas que fazendo, por exemplo, aqui tem essas duas misturas, né? Aqui tem esse livro de Fernando Henrique, eu não estou lendo bastante do autor, mas os textos são interessantes do Fernando Henrique, e que eu fiz o pós-fácil. Então, essa área de história de ideias, por exemplo, é uma área que tem me interessado bastante, sobretudo para recuperar, eu nunca falaria na vida, eu falava resgatar, recuperar esse motivo, né? Recuperar, inclusive, certos autores que saíram por preconceitos ou por divergências ideológicas, que saíram, foram, uma expressão que eu usei de Oliveira Viana, foi mandado para o inferno. Ele ficou lá no inferno e só, uns 15 anos atrás, depois da fim da ditadura, que se começou, mérito até de Campinas. Assim, em Campinas, não imaginava que isso era algo que saía do Rio, né? Foi o mérito de organizar isso. Eu voltei aos clássicos do liberalismo, que temos os organizados comunistas, como o Uruguai, e alguns outros ensaios, o Oliveira Viana depois, também mais tarde, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, o liberalismo, são grandes ensaios em torno de uma seleção de textos. E esse aqui é o último em relação a isso. Isso aqui é uma série de trabalhos de Fernando sobre intérpretes do Brasil. Quase todos os canônicos têm sobre intérprete do Brasil, e me pediram para fazer um pós-fácil. Eu escuto um pouco aí a influência da USP também, mas eles acham que contra a USP absolutamente é uma homenagem à USP que eu faço no texto, porque uma coisa que é importante não só para a pressão, mas certamente para a história social. A pergunta de onde essa pessoa está falando, de onde ela está falando, isso aí é fundamental. Então, de onde se escreve a história do Brasil? Só para ficar na área de história. A história do Brasil se escrevia até a década de 30, 40, até a década de 30, a história do Brasil se escrevia a partir do Rio. Não por cariocas, alguns cariocas, mas a partir do Rio, porque era a capital política do país. Portanto, a capacidade de ver o país como um todo só se dava no Rio de Janeiro. Fora disso, só muito tempo antes em Coimbra. Em Coimbra, quando essa elite imperial formou em Coimbra, lá que a ideia de Brasil começou. Porque isso não existia Brasil, né?
um punhado de capitanias que podiam ter se esfacelado. Tem um artigo sobre isso, contrafatual, imaginando Dom João não vem para o Brasil, em 1807, por razões internas. A decisão era absolutamente possível, você vinha ou não vinha. Isso era, os pesos de um lado e do outro eram parecidos. Então ele decide, né? O Fico não era do Brasil, mas era de Portugal, né? Não decide o Fico. Né? E aí, hipoteticamente, o que pode acontecer? Com base no que aconteceu nas colônias espanholas da América. Não é complicado dizer o que é. Isso aqui ia virar 4, 5 países. Sem dúvida, sem dúvida. Não tinha nada para unir essa coisa. Nada. A economia já estava, quer dizer, havia ainda um foco açucareiro no norte, certamente Pernambuco ia virar um estado independente, um país independente. O Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, né? Provavelmente ia se unir ao Uruguai fazendo um país. O Brasil parte do Império, juntava com a província cisplatina, a província oriental, e fazia outro país. O norte se ligava a Pará, mas não outro país. O sudeste, o que hoje se chama Sudeste, certamente é outro país. Então, o Brasil não existe. Então, Zidóides falam mesmo, Zidóides que era Brasil. Então, este pessoal de Coimbra tinha ideia do Brasil, porque eles se juntavam lá. Então, o gaúcho se encontrava com o paraense, o mineiro se encontrava com o baiano. Essa gente voltou com essa ideia, como o Zé Bonifácio tinha essa ideia na cabeça. Eu vou para lá e vou voltar para lá para fazer um grande império. Eu não estou dizendo que foi bom a gente fazer um império unificado, não, mas, enfim, fora argumentos valorativos, isso foi fundamental. E, a partir da formação do império, para a grande raiva do Evaldo, né, Cabral de Melo, começou-se a se escrever história, mas realmente a partir do Rio. Gente de todo o país que queria partir do Rio, né, de todos os grandes historiadores, pensadores, etc., faziam isso. A partir da década de 30, São Paulo começou a disputar isso. E com muito êxito. A partir de 30, não, a criação da Escola Livre, em primeiro lugar, a inspiração na USP, depois, na USP, e a partir da década de 50, a USP já começou a disputar seriamente a hegemonia intelectual com a outra grande universidade, que era a Universidade do Brasil, na época, hoje a FRJ. E isso foi realmente. Agora, leio o texto do Fernando Henrique, o uspiano ele é um uspiano crítico. Porque a formação que ele deu, o capítulo sobre Florestan, vocês tem que ler, né? Dava aula de jaleco branco. Jaleco branco porque isso aqui é ciência. É um positivismo assim absolutamente radical. Positivismo radical. Isso é ciência, nós somos cientistas aqui no laboratório. Não tá. Ele, Antônio Cândido, Fernando Azevedo, todo mundo de jaleco branco, não. Então, mas o que é curioso, prestando atenção nisso, a formação dele não passa pelo Rio. São Paulo, ele salta, vai para Flaxo e depois para fora. O Rio não entra, nem entra nessa história. Um pouquinho, uma referência ou outra ao Isélio. Mas os sociólogos brasileiros que estudavam no Evaristo de Moraes, a série, Vitor Nunes ali, não existe. Não salta. Então, de novo, Guerreiro Ramos, Álvaro, essa gente toda. O Hélio, ele cita o Hélio de Jaguari para criticá-lo, e corretamente, a respeito da burguesia nacional, né? Da burguesia nacional. Mas, fora isso, o Isélio era... Eu tive a sorte, desse momento, de estar fora do Rio e fora de São Paulo. Eu estava em Minas Gerais. E que de lá, o Orlando de Carvalho e o Júlio Barbosa, a revista Ciências Sociais, juntava essa gente. Juntava essa vertente do Rio e a vertente o pessoal todo, Otaviano, Fernando Henrique, Florestan, tudo está na revista brasileira de Ciências Sociais. E a livros estrangeiros também. Então, mas a USP aí foi extremamente eficiente em criar uma versão, uma escrita do Brasil, diferente da escrita do Brasil, que se fazia no Rio. E até hoje nós estamos com, eu acho que o grande problema hoje é que
fora desses 2 centros, ainda não se escreve história do Brasil. Lá no sul se escreve história do Rio Grande do Sul, na maior parte do sul. Minas, exceto Iglesias, que tem um pequeno ensaio geral, mas também se escreve lá. E lembra quando você conversa com os colegas desses programas? O que vão fazer? Vou fazer história. Regional, história regional é importante, tem que fazer. Mas vocês não podem perder a visão nacional. Porque o que perde é a história nacional. Porque ela não tem essas outras contribuições, dessas visões diferentes regionais. Então, isso é só a respeito desse comentário, a respeito desse livro do Fernando. Um outro exemplo de trabalho é esse, As Armas dos Cidadãos. Este é um texto, uma coletânea de panfletos manuscritos da época da independência. Nós estamos trabalhando nisso, eu mais 2 colegas, e são panfletos manuscritos, inclusive, né? Não eram muitos, mas está aqui tudo reproduzido. E esse aqui é um texto realmente mais estritamente histórico, mas também a introdução é coletiva de 3 pessoas, mas a ideia é que entra sem dúvida, por exemplo, tem embutido aqui uma história, um negócio que virou moda agora, que vai passar essas modas. Eu já quis calcular qual é o ciclo de vida dessas modas. Né? Quanto tempo um autor aqui fica na moda, né? Quanto tempo Foucault ficou na moda, quanto tempo Bourdieu ficou de moda, quanto tempo essas pessoas que realmente um ciclo assim. Escrevi uma vez um artigo sobre isso, sobre como escrever a tese certa e vencer na vida. Um dos conselhos era esse, você tem que citar os autores da moda. Eu acho que isso acontece ainda também nas ciências sociais. Tem os autores da moda, você tem que citar. Tem ou não tem a ver com a tese, né? Com a parte da história, isso é uma... Mas eles mudam, isso aí é no final da década de 90. Hoje eu já tenho que mudar um por uso. Então, talvez o ciclo se aproxime a 10 anos, mais ou menos, de duração dessas modas. Isso é um tema interessante, história intelectual. Então, acho que há esta... Eu fico sempre brigando com isso na área de história, etc. A criação de uma comunidade acadêmica é uma das coisas importantes para criar uma comunidade acadêmica. Quer dizer, de maneira alguma, o contato com o externo é absolutamente fundamental. Mas ela tem que ter uma autorreferência também, no sentido de que, olha, nós vamos produzir teoria. Nós não vamos ficar importando teorias com